Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aí aos nossos trabalhos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria e vamos falar sobre o recurso de apelação. Isso mesmo. Peço atenção especial de vocês para a aula de hoje, porque o recurso de apelação é uma das peças com maior incidência na segunda etapa da OAB. Obviamente, na esfera penal, tá? Então, se vocês escolheram aí penal para a segunda etapa de vocês, ou ainda vão escolher, atenção na aula de hoje. Lembrando, pessoal, que conforme falei na aula passada, os memoriais finais, as alegações finais, elas devem exaurir toda a matéria de defesa relativa ao seu cliente. Aqui na apelação, a mesma coisa, tá? Você vai se insurgir em relação à sentença proferida e você vai alegar todas as matérias que possam vir a te beneficiar. Então, não só pedir a absolvição, né, a reforma da sentença para o seu cliente ser absolvido, mas como eventualmente o reconhecimento de alguma nulidade, alguma causa de diminuição da pena, alguma circunstância que atenue a pena, ou mesmo pedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a fixação de regime mais brando para início da pena. Tudo isso, pessoal, precisa ser analisado no nosso recurso de apelação. Por isso, eu peço que vocês tenham bastante cuidado com todas as nuances que forem trazidas para vocês na peça, que vocês grifem tudo aquilo que vocês podem utilizar a favor aí do seu cliente. Então, você vai verificar, por exemplo, na primeira fase de aplicação da pena, a segunda fase de aplicação da pena, a terceira fase de aplicação da pena, se o seu cliente poderia, por exemplo, ter fixado a pena base dele no mínimo legal, já que as circunstâncias do artigo 59 são favoráveis. Então, verificar se existem mesmo maus antecedentes, se ele é reincidente, se existe alguma circunstância prevista no artigo 59 que seja favorável ou se todas são favoráveis, e aí pedir que, então, a pena seja fixada no mínimo. Verificar lá na segunda fase se existe alguma circunstância atenuante e afastar eventualmente alguma circunstância agravante. Na terceira fase, pedir o afastamento de alguma causa de aumento da pena e pedir que seja reconhecida alguma causa de diminuição da pena, ou que seja reconhecido, que seja modificada a sentença no tocante à aplicação da pena para reconhecer aquela causa que mais diminua a pena do seu cliente, por exemplo, na tentativa, tá? Então, tudo isso deve ser analisado, obviamente, também na apelação, tá? Por isso que vocês precisam ter muita atenção a todos os detalhes que é trazido para vocês nas informações da peça do enunciado de vocês. Além disso, preciso agora da atenção especial de vocês no tocante à diferenciação da apelação no CPP e da apelação lá na Lei dos Juizados Especiais. Porque, gente, o artigo 593 do Código de Processo Penal estabelece que caberá apelação nos seguintes casos, no prazo de 5 dias. Então, o prazo do CPP são 5 dias para interpor a apelação. Lá na lei de 9.099, da Lei dos Juizados Especiais, a lei traz o prazo de 10 dias, tanto para a interposição como para o oferecimento das razões. E aí vocês vão ver lá no artigo 600 do CPP, que traz que você vai ter 8 dias para apresentar as suas razões. Então, se divide a apelação em duas partes. A primeira, a interposição, a peça em que você vai interpor e pedir que o recurso seja conhecido e processado. E na segunda etapa, onde você vai apresentar as suas razões recursais, os motivos pelos quais você não está contente com a decisão proferida pelo juiz. Beleza? Então, existem essas duas peças essas duas partes dentro da peça do recurso de apelação. Além disso, o verbo aqui é interpor, tá? Quando você está interpondo um recurso, você vai estabelecer lá o verbo da sua peça é interpor o presente recurso de apelação. Então, vai ter as suas peças de interposição e as suas razões recursais.
Lembrando desse prazo, dessa diferenciação acerca da Lei 9.099 e do CPP, tá? Então, quando vocês estiverem diante do recurso de apelação, vejam se o enunciado traz que você está dispensado de apresentar a sua petição de interposição, porque se não tiver, você tem que trazer essa petição primeiramente e depois as suas razões recursais. Amanda, qual que é a diferença disso? A diferença vai se dar no endereçamento, porque a sua petição de interposição ela vai ser endereçada ao juízo ACO, aquele juiz que proferiu a decisão que você está inconformado com ela. Então, ele proferiu uma sentença condenatória em relação ao seu cliente e você quer que ele seja absolvido. Então, você vai interpor o recurso em face desse juiz. Então, o endereçamento vai ser para o juízo ACO, o qual proferiu a decisão que você está inconformado. Já as razões, elas vão ser endereçadas para o tribunal, seja o Tribunal Regional, Federal, ou seja o Tribunal de Justiça, né? A depender também da competência, seja federal ou estadual, ou também pode ser direcionado para a turma recursal, se for o caso da Lei 9.099. Então, atentem-se quanto à competência, verifiquem se o enunciado te traz um caso aí de crime em relação à competência da Justiça Federal, ou se é um crime da competência da Justiça Estadual, e aí analise se é da Justiça Comum ou dos Juizados Especiais Criminais, porque vai modificar o quê? O prazo, porque se for pelo Juizado Especial Criminal, você vai ter 10 dias. Se for pela Justiça Comum, CPP, você vai ter 5 dias para interpor o recurso. Então, atentem-se muito a essas questões, tá? Vou trazer aqui para vocês visualizarem aqui na tela a respeito disso. Vamos lá, pessoal. Vejam aí, o artigo 593 do CPP coloca que caberá apelação no prazo de 5 dias naqueles casos. Inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz singular. Uai, Amanda, mas se for uma sentença de absolvição, eu vou recorrer por quê? Para modificar o fundamento dessa absolvição. Imagine que o juiz ele absolveu o seu cliente em virtude da insuficiência da prova, só que você quer que seja reconhecida a inexistência daquele fato. Então, você pode recorrer para que seja mudada essa fundamentação a respeito da absolvição. Além disso, obviamente, você também pode pedir, né, na sentença condenatória, que o seu cliente seja absolvido, tá? Então, existem aí essas duas possibilidades. Além disso, inciso 2, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas pelo juiz singular, nos casos em que não há previsão do rese, do recurso previsto aí no artigo 585 do CPP. Tá? Então, se não cabe rese, vai caber apelação, tá, pessoal? Então, a apelação é o recurso cabível para aquelas decisões que não couber rese. Além disso, inciso 3, das decisões do Tribunal do Júri, quando ocorrer a nulidade posterior à pronúncia, quando for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver o erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, ou quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Então, é este o fundamento da peça de vocês, a depender aí do inciso 1, 2, 3 e alíneas do inciso 3, tá? E vejam que o artigo 600, vou aqui caminhar com vocês, traz o prazo do quê? Das razões. Vejam, assinado o termo de apelação, o apelante e depois deste o apelado, eles terão prazo de 8 dias para oferecer as suas razões recursais. Mas como nós estamos diante de um caso que vai trazer aí, vai estar na sua segunda etapa do OAB, você vai oferecer as suas razões junto com a sua petição de interposição, junto com a interposição do recurso no prazo de 5 dias. Mas vejam que existe um prazo, quando você estiver aí na sua advocacia criminal, para que você
apresente as suas razões do recurso. Já lá na Lei 9.099, nos juizados especiais, não. Você tem que apresentar 10 dias, tanto a interposição do recurso como as razões. Vamos lá na Lei 9.099 ver o que fala? Artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, caberá o quê? A apelação, tá? E aí, vejam, parágrafo 1º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, e olha o que fala o final, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. E não existe, então, diferenciação para apresentar as razões recursais dentro do juizado especial. Ótimo, essa aí era o ponto que eu precisava que vocês tivessem total atenção, beleza? Ótimo, pessoal. Então, vamos passar aqui para o nosso outro tópico, que é em questão a relação dos nossos fundamentos, que eu passo aí para os slides para vocês. Vamos lá. A apelação, então, ela está prevista nos artigos 416, 493 a 603 do Código de Processo Penal e visa a reapreciação da matéria de fato e de direito, ou seja, provoca o tribunal a reexaminar uma decisão definitiva ou com força de definitiva proferida pelo juiz singular ou pelo tribunal do júri. Então, você, irresignado com aquela sentença que foi proferida porque você não concorda com os termos dela, você tem o duplo grau de jurisdição, ou seja, você tem o direito aí de interpor o seu recurso de apelação para que não só as razões de fato, mas as razões de direito também sejam modificadas aí pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, a depender da competência ou do tribunal ou da turma recursal, tá? Então, é um recurso que vai te dar a possibilidade de rever aí os fatos, né? Não só a questão do direito, conforme nós vamos ver lá nos recursos extraordinário e recurso especial, tá? Aqui há a possibilidade de você rever essas matérias, tá? Que não podem ser objeto aí de questionamento nesses outros dois recursos que havia falado. Os fundamentos, o artigo 416 do CPP e artigo 593 do CPP. Vocês vão ver que o artigo 416 do CPP estabelece lá que cabe apelação para as decisões de impronúncia e para a decisão, salvo engano, de absolvição sumária. Mas acho que é isso mesmo. Vamos lá no CPP para eu passar isso para vocês. Artigo 416. Vamos subindo, tá quase. Artigo 416. Vejam aí. Contra a sentença de impronúncia ou absolvição sumária, caberá a apelação. Amanda, me dá uma dica muito boa sobre como saber se vai caber apelação ou rese nas decisões do Tribunal do Júri? Tranquilo, pessoal. Vejam aí. Sentença de impronúncia ou absolvição sumária. Vejam que as duas, elas iniciam por uma vogal. Impronúncia e absolvição sumária, A. E vai caber apelação, que também é uma vogal. E agora vamos ver quando cabe rese. Cabe rese na decisão de pronúncia ou de desclassificação. E aí cabe rese. E vejam, pronúncia é P e desclassificação D. Todos aqui uma consoante, que cabe o recurso rese. Então, vejam aqui que para aquelas decisões que terminam em vogal, cabe apelação. Para as decisões que começam com consoante, caberá rese, tá? Essa é a maior dica que eu posso dar para vocês quando cair na prova, para vocês identificarem o recurso com base aí em qual letra inicia. Se for em pronúncia, absolvição sumária, ambas iniciam com vogal, vai caber apelação. Se for a pronúncia ou a desclassificação, ambas iniciam aí com consoante, vai caber então rese, beleza? Ótimo, pessoal, essa era a minha dica aí para vocês do dia. Vamos passar para os próximos tópicos. A competência, conforme eu falei para vocês, a peça de interposição, ela deve ser interessada
ao juiz que proferiu a decisão, ao juiz ACO. Então, eu vou interpor e pedir que o juiz receba e processe o meu recurso e vou pedir para o juiz que proferiu a decisão. Então, a minha petição de interposição é direcionada para esse juiz, tá? Então, que ela seja recebida, que o recurso seja recebido e processado. Agora, as minhas razões, que são os motivos em que eu não concordo com aquela decisão e que eu quero, obviamente, a revisão daquela decisão, vai ser endereçada ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal. Beleza, pessoal? Então, existem aí essas duas partes da apelação, que uma deve ser direcionada para uma parte, para um juiz, e a outra para o outro. Então, para o juízo ACO e o outro para o juízo ADQUEM. Beleza, pessoal? Ótimo. Vamos para a legitimidade. Amanda, quem pode interpor o recurso de apelação? O MP, ou o ofendido, quando se tratar de ação penal privada, a defesa, que somos nós, né? E o assistente de acusação, caso haja aí assistente de acusação no processo, tá? E o prazo é o prazo que eu falei para vocês. O prazo para apresentar a interposição é de 5 dias, e após a apresentação da interposição, a parte será intimada para apresentar as suas razões no prazo de 8 dias. Já lá na Lei do Juizado Especial Criminal, você vai ter 10 dias para apresentar a sua interposição e as suas razões no mesmo prazo, 10 dias, tá? E quais, Amanda, são as teses que eu vou buscar aqui no meu recurso de apelação? Todas aquelas possíveis, todas as teses defensivas possíveis. Ou as nulidades, tá? Extinção de punibilidade, absolvição, afastamento das qualificadoras, das agravantes, das causas de aumento de pena, o reconhecimento de atenuantes e das causas de diminuição de pena, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico para o seu cliente, a conversão em penas restritivas de direito ou a suspensão condicional da pena. Então, vejam que aqui no recurso de apelação, você tem que exaurir todos aqueles temas que são importantes para o seu cliente. Então, vocês vão ver que vocês têm que analisar a primeira fase de aplicação da pena, a segunda fase de aplicação da pena, a terceira fase de aplicação da pena. Como, Amanda? Vejam lá, na primeira fase de aplicação da pena, você sempre vai pedir que o juiz ele fixe a pena no seu patamar mínimo, desde que, obviamente, as circunstâncias do artigo 59 forem favoráveis para o seu cliente. Então, você vai pedir que o juiz reconheça que todas as circunstâncias do artigo 59 são favoráveis, o seu cliente, seja ele primário, de bons antecedentes, deve ser fixada a pena no patamar mínimo. Lá na segunda etapa, na segunda fase de aplicação da pena, você vai pedir que sejam afastadas eventuais causas agravantes e vai ser pedir para reconhecer eventuais causas que atenuem a pena do nosso cliente. Lá na terceira fase, você vai pedir para que sejam afastadas eventuais causas que aumentem a pena e que seja reconhecida as causas de diminuição dessa pena e que as causas de diminuição seja reconhecida a que maior diminuir a pena do seu cliente. E, portanto, você vai pedir que seja fixado aí o regime inicial de cumprimento de pena no regime mais benéfico para o seu cliente, a exemplo aí do regime aberto de cumprimento de pena. Além disso, se estiverem presentes os requisitos legais para que haja a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito ou, no caso, se couber a suspensão condicional da pena. Então, vejam que o recurso de apelação, ele realmente tem que exaurir todas aquelas teses defensivas que podem vir aí a beneficiar o seu cliente, tá? Então, qual que é a sua principal meta? A principal meta é que seu cliente seja absolvido, então seja aí a sentença condenatória seja substituída por uma sentença absolutória.
E, além disso, que seja reconhecida eventual nulidade ao decorrer do processo e também que sejam reconhecidas aqui, por fim, subsidiariamente, que sejam reconhecidas causas que diminuam a pena, que atenuam a pena e que seja essa pena fixada no seu patamar mínimo, caso possível. E, além disso, a questão da fixação da pena base e do regime inicial de cumprimento de pena do seu cliente. Tudo isso, pessoal, deve ser analisado com bastante critério na nossa peça, tá? Então, isso tem que ser levado muito em consideração por vocês quando estiverem lá diante do enunciado, para que vocês não percam nenhuma matéria que seja importante para o seu cliente, tá? No nosso próximo bloco, vocês vão ver que eu vou trazer para vocês exemplos aqui, um enunciado onde nós vamos fazer juntos uma peça de apelação, e aí vocês vão ver algumas matérias que pode surgir também, né? Pode repetir aí na sua etapa, na sua vez da OAB. Beleza, pessoal? Um ponto importante que deixei para falar agora no final. Por favor, pessoal, além de me mandar as peças de vocês, né, pelo e-mail, me mandem também, mandem lá na secretaria ou na coordenação a peça para vocês, impressa de vocês, né, escrita de vocês, para que eu possa assinar, tá? Já mandei esse recado aí no líder de turma, mas que vocês façam isso. No prazo que vocês estiverem me mandando o e-mail, também vão lá no aprendiz, entreguem a peça de vocês para a coordenação ou para a secretaria, a fim de que isso conste lá na pasta de vocês para eu fazer a assinatura no final do semestre, tá? Conto aí com a ajuda de vocês. Um beijo, até a nosso próximo bloco.